Oi. Oi! Ah, melhorou aqui pra mim. Pronto, isso é o que importa. Ô Então Lu, vamos voltar de onde paramos. Me conta como é que você tá, como é que tá a sua quarentena. eu tô bem, tô melhor, né? No começo foi bem estressante, acho que para todo mundo. Passamos pela fase da raiva, da negação, agora já é a fase da negociação, aceitação e todo mundo desenvolvendo a sua criatividade da melhor maneira. Obrigada pelo convite, obrigada por esse espaço. Desde que a gente teve aquele evento meses atrás, eu conheci o seu trabalho, passei a te admirar e acho muito bacana esse momento em que nós estamos vivendo da sororidade na pandemia. A sororidade, na minha opinião, nada mais é do que você lembrar que todos estamos juntos, que somos iguais e que passamos pelos mesmos desafios, né? Acho muito bacana ter essa comissão da mulher advogada, porque eu acredito que advogada passam por muitos estresses. Todos lidam com prazos, e o prazo deixa a gente mais estressado. Só que a mulher advogada tem que equilibrar mais pratos ainda do que o homem advogado. Mas todos estão dentro do mesmo contexto de muitas cobranças, muitos prazos, e como eu vejo como a situação do médico. Tem vidas, né, nas mãos de vocês e isso acaba potencializando o estresse. Por que eu estou explicando isso? Porque eu espero que o que eu traga aqui, de alguma maneira, ajude, né, ou responda alguma dúvida e quero me colocar também à disposição, tá, Lu, para a pergunta que rolar aqui. Se eu não souber responder, depois eu busco a resposta e compartilho com você. Claro, né? Assim, sempre te agradeço porque você é uma grande parceira e atende com muito carinho e atenção às demandas da OAB, né? Assim, fiquei muito feliz quando você abriu um tempo aí na sua agenda para poder falar aqui com a gente. E isso que você está colocando, o fato de ter a comissão da mulher advogada, realmente, os pratos para a gente, eles são diferentes, né, do que para o homem advogado. A mulher, a gente tem trabalhado muito a saúde mental, Isabela, considerando a sobrecarga de tarefas, né, porque a gente vem aí de uma estrutura que sobrecarrega a mulher. A mulher, ela tem o trabalho fora de casa e em casa também, né, com a educação dos filhos, ela está sempre mais sobrecarregada. Então, em tempos de pandemia, imagina, a mulher, ela está na linha de frente da maioria dos cuidados aí, com seus entes idosos, com as crianças, com todo mundo. Né? Então, assim, essa questão da saúde mental para as mulheres já vem sendo uma preocupação aí pra gente já há algum tempo. E agora o que aconteceu é que esse momento enfatizou, né? Colocou aí, marcou muito forte assim essa diferença, né? A sobrecarga mental da mulher, o quanto isso é estressante pra gente. E ainda tem um detalhe, né? Assim, e aí eu falo pelo profissional da advocacia. Todas as pessoas, quando procuram um advogado, normalmente procuram para resolver um problema. Então, a gente já lida com o estresse alheio. Então, é muito importante a gente cuidar da nossa saúde mental para que a gente possa defender com mais competência, né, o direito alheio. Então, assim, a gente tem trabalhado isso com muito cuidado e muito carinho na OAB e, mais uma vez, reforço aqui que é um grande prazer ter você. Mas olha só, o convite foi nosso, mas foi você que deu essa pauta, sugeriu essa pauta maravilhosa aí de autocuidado com a saúde mental para o novo normal. E aí, novo normal agora é a expressão da vez. Mas eu quero te perguntar, Isa, o que você pensa sobre a saúde mental no velho normal? E assim, eu te faço essa pergunta muito voltado pelo que você viveu, pelo obstáculo que você superou. Tá. Lu, eu acho que a gente está vivendo uma grande oportunidade para falar sobre saúde mental, desmistificando o tema. Parece que agora todo mundo lembrou que tem cérebro e lembrou que precisa cuidar desse cérebro, né? Porque antes, então, antes de tudo isso acontecer, antes da pandemia, eu vivi situações muito positivas, por exemplo, quando você me chamou para a gente falar para advogados e advogadas, mas também vivi muitos momentos bem ruins, com muito preconceito das pessoas que achavam que eu estava falando de algo desnecessário. Ou que, quando você falava sobre saúde mental, isso era uma coisa menos digna do que falar sobre saúde física. É Agora, risível, né? né? Como agora nós estamos vivendo um momento em que todo o mundo, e pela primeira vez isso é todo mundo mesmo, né? Não é um recorte que a gente antes ampliava,
como todos estamos vivendo, isolamento social, readaptação nesse ambiente de casa, onde o office foi para dentro do home. Então, todos nós estamos lidando com muito estresse. A mudança gera estresse, então, se são muitas mudanças, é mais estresse. E se eu não parar para cuidar deste cérebro, em que dentro está a minha mente e que ela pode adoecer, assim como eu posso ter um problema físico, se eu paro para refletir sobre isso, eu vou parar naturalmente para observar o que eu estou fazendo. Ou seja, se aquilo que eu fazia antes não me trazia consequências boas, o que eu estou fazendo está contribuindo da forma como eu tenho que viver? Não sei, pode ser que sim, pode ser que não. Se eu não estou comendo emoções, se eu não estou mais irritada, se eu não estou mais ansiosa, ok, muda de live que esse assunto não vai ser para você. Mas, se eu estou comendo as emoções, mais ansiosa, com medo do futuro, com medo de não pagar as contas, isso tudo interfere na saúde mental. E aí, Lu, desde o início, eu comecei a fazer as lives dia 17 de março. E eu só coloquei o assunto diariamente porque eu não gostaria que ninguém pegasse o coronavírus e que também ninguém desenvolvesse algum problema relacionado à saúde mental. Porque antes de tudo isso, nós já tínhamos números bem preocupantes. 18 milhões de pessoas com diagnóstico de ansiedade, 11 milhões de depressão, 20 com a síndrome de burnout, que foi a experiência que eu tive em meados de 2018. Então, antes da pandemia, falar sobre saúde mental era visto como um grande tabu. Hoje, eu vejo uma grande oportunidade para a gente desmistificar o assunto. E no futuro, eu entendo que este assunto já será uma pauta positiva, já estará frequentemente na mídia maior, e não só em canais individuais como o meu e de outros profissionais que estão comigo. Então, saúde mental. Agora é a hora da gente falar sobre isso. E vocês, advogados, vão cada vez mais, pela experiência que eu tenho com 2 advogados de São Paulo, que estão totalmente voltados, né, para causas relacionadas à saúde mental, vocês terão muito trabalho. Muito trabalho. Porque toda a sociedade já está entendendo, assim como a Organização Mundial da Saúde incluiu, né, o burnout dentro do Código Internacional de Doenças, então toda a sociedade está entendendo que ou eu olho para esse aspecto com mais acolhimento, sabedoria, empatia, ou eu vou acabar pagando um preço muito alto por isso. Eu não estou falando só em termos financeiros, eu estou falando em termos humanos, eu estou falando da proteção aos meus talentos. E isso eu falo de todas as empresas, não são só nichos, não, todas as empresas. Respondi sua pergunta? Sim, respondeu. Agora, olha só, a gente, quem já viveu um adoecimento psíquico, superou, como é o nosso caso, e assim, eu tô falando isso porque isso é público para todo mundo. Nós passamos a ter um olhar para a saúde mental depois que a vida nos colocou um freio. Opa. Você considera que esse momento talvez seja uma oportunidade, um freio geral? Totalmente. Tenho certeza absoluta disso. É curioso quando você fala, a gente só olha para a saúde mental quando você vive um problema. Mas isso tá para todas as situações, né? Uhum. Por exemplo, quando você vive uma experiência que te causou algum problema físico, você já sabe quando você viver aquela experiência de novo o que você precisa fazer, né, para prevenir um novo problema. Com a saúde mental é a mesma coisa. Quando você fala do freio, eu entendo assim, estávamos, né, porque eu acho que antes estava pior, estávamos reclamando daquilo que sempre pedimos, que era mais tempo, né, para ficar com a família, mais tempo para ficar com você, mais tempo e tudo mais. Começamos a reclamar, começamos a ter medo de adoecer, como se a gente já não tivesse doente, como se a gente já não tivesse num piloto automático tremendo e com uma vida ansiosa, estressada, né? Porque quando a gente fala desses números antes da pandemia, né, dos principais problemas relacionados à saúde mental, eles são gigantescos, eles representavam
coloco no passado, porque agora, né, depois de alguns meses deve ter aumentado, 1/4 da população ativa do país. Então a gente precisa olhar para este momento realmente como uma oportunidade. Mas aí vai ser uma interpretação individual, né? Porque eu me lembro muito das aulas de português, sabe, Lu? Tinha na sala de aula a professora passava um texto, se tinha 30 alunos, 30 interpretações diferentes. Então, neste momento, eu vejo como um freio, assim como você vê. Eu vejo vantagens neste momento da gente organizar a casa física, a nossa casa mental. Eu vejo um momento muito, muito valioso, não só para a gente desmistificar a saúde mental, como para a gente sair dessa situação melhor. Existe o lado bom do lado ruim, existem vantagens em tudo isso que a gente está vivendo, mas aí vai depender de cada um. Claro, né? Mas assim, eu acho muito importante também a gente contribuir com o diálogo, porque esses debates são muito importantes para que cada um possa perceber. Porque se muitas vezes, quando você está no olho do furacão, você não consegue enxergar as coisas de uma forma muito clara. E eu falo isso porque quando eu vivi o meu problema depressivo, a minha prima veio me visitar, eu tenho uma prima que é psicóloga, e aí ela veio me visitar, eu tava naquela bad de ficar em quarto fechado, né? E as pessoas não compreendiam que eu sempre tive um astral muito alto e tudo mais. E aí ela sentou na minha cama para poder conversar comigo e eu tenho acima do meu armário um adesivo escrito Be Happy. Aí ela olhou pro adesivo e falou assim, que lindo! Por que você colocou isso na sua parede? Eu falei, não, porque eu acho bárbara a frase, be happy, ser feliz, é um propósito, é uma vida. Ela falou assim, pois é. Então por que você não aproveita esse momento aqui no isolamento do seu quarto para se reconectar com você e se conhecer novamente? Isabela, foi a melhor coisa que eu escutei. Sabe? Aliás, Thalita, um beijo, sabe, assim, por esse insight. Que mudou a minha vida, sabe? Porque aí eu comecei a olhar dentro do meu ambiente, dentro do meu quarto. Eu olhava para o meu porta-retrato com a foto com o meu namorado. Eu olhava para uma máscara de carnaval, que é uma paixão que eu tenho. Eu olhava para os meus livros de direito, para a Estátua da Justiça. E aí eu ia me conectando comigo, sabe? E aí esse isolamento para mim naquele momento foi muito positivo. O que eu queria te perguntar? Porque eu tenho percebido que assim o isolamento ele tem acontecido de formas diferentes para algumas pessoas. O que eu percebo? A gente nunca viveu um momento assim, de pandemia tão estressante com tanta conexão. Né? A gente se fala o tempo todo. Eu não sei se você tem grupos de WhatsApp, mas assim, eu tenho alguns grupos, até os institucionais da OAB, e o pessoal da OAB que está aqui comigo na live vai entender muito bem o que eu estou falando. Virou uma avalanche de informação nos grupos de família, nos grupos profissionais. Todo mundo começou a bombardear de informações de coronavírus, informações de política, informação de economia e live de tudo. Teve um dia que eu falei, meu Deus, eu preciso assistir uma live que me ensine a focar como assistir as lives corretas. E de repente todo mundo acha que tem que ler os livros que não leu a vida inteira, tem que ler nesse momento. E isso me causa uma certa preocupação, sabe? Eu tenho refletido um pouco sobre isso. Então, assim, vieram as lives dos artistas, por exemplo. Eu vi o movimento que se virou nas redes, sabe? E muitas vezes as pessoas, assim, estão conectadas nas lives dos artistas e colocando nos stories. Ali, sabe? Porque estavam ali, tipo assim, como se estivessem dando aquela satisfação social mesmo de que estão interagindo, de que estão fazendo alguma coisa. Onde eu tô querendo chegar? Eu me lembro que na sua palestra você falava muito do eu e do nós. Como que você encara essa questão do isolamento, da solitude, da necessidade do encontro com você mesma? Assim, como que você, que dica que você pode dar pra gente de quando você viveu? Como é que foi essa sua reconexão? E eu anotei aqui uma frase que eu vi num texto seu. Atualização de identidade. Me conta mais sobre isso. Bom, primeiro, Lu, você falou da sua prima, né? Que entrou no seu quarto e ela foi muito feliz ao saber como falar com você. Né? Ela não falou de forma julgadora ou cobradora, ela foi acolhedora. E aí, é importante eu só pontuar uma coisa, que muitas pessoas que têm depressão ou crise de ansiedade evitam falar sobre o assunto justamente por medo, né, do julgamento. Mas, quanto mais a gente engole a nossa dor, quanto mais a gente tenta esconder a nossa dor, pior é. E outra coisa, quando você se depara com alguém nessas circunstâncias, a gente sempre se sente na necessidade de falar alguma coisa. E aí, quando você
fala sem pensar, você também pode falar uma bobagem. Então, eu gostaria só de aproveitar a sua fala para dizer que uma pessoa que está em depressão, ela não está em depressão porque ela quer, é porque ela ainda não achou saída para sair daquela circunstância. Uma pessoa que está em crise nervosa, eu me lembro quando eu estava trabalhando lá no Ministério de Ciência e Tecnologia em Brasília, eu tive uma crise absurda de burnout, e aí eu me lembro que um brigadeiro, né, chegou assim para mim, eu ficava na sala com os brigadeiros, não é brigadeiro de festa não, tá, gente? É é a Patente. brigadeiro, isso, a patente, pronto. Ele chegou para mim e falou assim, Isabela, fica calma. Aí quando eu me acalmei, eu falei assim, olha, deixa eu falar uma coisa com muito carinho. Nunca fale, fica calmo para alguém que está em colapso. Porque se ela pudesse estar calma, ela já estaria. É a mesma coisa, um médico me disse assim, você não pede para alguém que está operando ou se recuperando de uma cirurgia pulmonar, você não vai falar para a pessoa, levanta dessa cadeira, né? Vamos correr, vamos andar. Não, você não fala isso para alguém que está com um problema físico. Por isso que eu te falei, às vezes as pessoas acham que tudo aquilo que elas não estão vendo não é digno da atenção ou do acolhimento. Então, se você está vivendo com alguma pessoa que precisa de acolhimento, atendimento psicológico, seja acolhedor, não vai me cobrar uma coisa que a pessoa não pode dar, porque se ela pudesse estar dando, ela já estaria dando, né? Só isso. Aí, outra coisa, tudo que eu falo não significa que eu me tornei um ser espiritual evoluído e que eu não tenho momentos de estresse, ansiedade, ou que às vezes eu não entro naquelas piras de trabalhar demais. Toda vez que eu faço live, Lu, com algum terapeuta, monge, uma pessoa que ensina meditação, primeira pergunta que eu faço, você fica estressado? Você tem momentos de raiva nessa pandemia? E todos me dizem que sim. E aí o que eles me respondem? Não significa que eu vou viver 24 horas em um estado meditativo. A diferença é que, assim como você colocou a frase be happy, e quem já descobriu as oportunidades e os benefícios de um momento de pausa, vão sempre buscar isso. Não vão, então, viver naquele estado ansioso, estressado ou raivoso por muito tempo. Deu para entender? Sim, deu para entender. E assim, eu falo isso tendo um sinal de alerta mesmo, porque solitude é diferente de solidão. E a gente que já passou por isso aprende a lidar de uma forma positiva, de uma forma diferente. Eu adoro ficar comigo mesma. E assim, eu costumo comentar. Eu considero, assim, eu sempre admirei muito o seu trabalho, mas eu acho que o seu boom profissional, o seu momento de mais alta criatividade, ele veio depois dessa crise do burnout. Sabe, eu acho assim, a Isabela antes e depois, assim como a Luciana antes e depois. O meu melhor momento profissional, onde eu pude construir os melhores projetos, onde eu apresentei o requerimento com a proposta de criação de uma comissão de direito à saúde mental da OAB, foi depois de ter vivido isso. Foi depois de ter ficado comigo, né, de ter atualizado essa identidade, de ter me conectado com o meu eu. Então, assim, esses momentos, eles são prazerosos. E eu gosto de falar isso porque as pessoas hoje elas têm dificuldade de lidar com esse isolamento. Porque mesmo isoladas, muitas pessoas têm essa intenção de manter conectada com o mundo o tempo inteiro. Então, aí, Lu, eu já vou falar sobre atualização de identidade, tá? Mas você me falou uma coisa mais cedo e que aí vale a pena lembrar que nós estamos vivendo mais do que nunca uma fase de filtro ou curadoria, tá? Curadoria é uma palavra mais chique para filtro, mas se a gente não filtrar, se a gente não fizer pausas entre um assunto e outro, entre uma conexão e outra, entre uma notícia e outra, a gente vai sobrecarregar a mente. Então, isso Tá me ouvindo, Lu? Não te ouvindo, é porque o Robson veio aqui clarear pra mim. Eu acho que é porque ele tava assistindo de lá de dentro e percebeu que tava escuro, ele veio acender uma abajur aqui pra mim. Pronto. Então, eu quero chegar com essa história. Se antes a gente já precisava de filtro, tá, para tudo que a gente estava fazendo, agora a gente precisa muito mais. Porque antes nós tínhamos muitas distrações para fugir desta solitude. Né? Que muitas pessoas não gostam da própria presença, então elas vão sempre arrumar uma maneira de estar com alguém, de almoçar com alguém, de jantar com alguém, de estar sempre fazendo alguma coisa junto com alguém. Eu, por exemplo, sempre gostei de ter os meus momentos silenciosos, mesmo que eles não fossem para
curtir um momento alegre, mesmo eles sendo mais introspectivos para eu refletir alguma coisa, mas isso é sempre necessário, porque senão, Lu, a gente compra as emoções, a gente come as emoções, a gente descarrega também em pessoas que não tem nada a ver. Amigo não é terapeuta, amigo não é psicólogo, a gente pode até desabafar, mas assim, não esperar também que eles vão resolver algum problema da nossa vida, entende? Uhum. Então, vou voltar. Se antes nós tínhamos muitas distrações, agora nós não temos. Então, agora, a chance de eu empregar toda a minha aflição na internet e consumindo notícias ruins é muito mais alta. E aí, cada um sabe como o corpo reage após um dia inteiro de notícias negativas. Esses dias eu fiz uma live com o criador do portal Só Notícia Boa, o Rinaldo, e a gente estava conversando. E várias pessoas comentaram, né? Se você só consome notícia ruim, depois me conta se você não termina o dia com aquela sensação de não temos alternativa, que tá tudo ruim, que nós não teremos saída, sabe? Fica aquele monte de gente desesperada. E não, pera. Isso não vale só para agora, no momento de pandemia. Já valia antes e vai valer depois. Nós precisamos equilibrar as notícias que nós estamos vendo. E precisamos fazer uma pausa entre uma atividade e outra. Não adianta, como você falou, querer ler todos os livros de uma vez. Não adianta agora querer assistir todas as lives. Não adianta agora eu querer fazer tudo de uma vez. Que aí também não vai adiantar. Que aí este freio que a vida está nos dando, esse freio que a Terra sempre nos pediu e agora foi todo mundo obrigado a dar, não vai ter o final que seria importante para nós. Quando você me pergunta sobre atualização de identidade, significa fazer uma pausa, né? E a pausa é uma coisa maravilhosa. O poder da pausa, quando cada um descobrir, depois me conta, tá? O que descobriu após a descoberta do poder da pausa? É fundamental neste momento, Lu, porque nós vamos mudando a cada ano. A gente vai mudando a cada mês. A gente vai mudando a cada semana, sabe? Mudar de opinião é muito saudável. Reconhecer os seus limites é muito saudável. Então, quando eu falo atualização de identidade, é especialmente para aquelas pessoas que já estão perto dos 40 ou perto dos 50, reconhecerem que quando tinham 20 e poucos anos, nós fazíamos coisas com certas consequências. E agora, se a gente fizer as mesmas coisas do passado, a gente vai ter consequências diferentes. Então, se antes eu dormia pouco, porque eu ficava acordado até tarde estudando, assistindo um filme, ou namorando, ou numa festa, e se eu dormia pouco, no dia seguinte eu tinha uma consequência, né? Eu podia ficar assim meio sonolento, mas eu produzia legal. Agora, Lu, eu tô com 39. Se eu fizer as mesmas coisas que eu fazia com 20, eu vou me maltratar demais. E aí, essa atualização de identidade, esse tempo, essa pausa que você pode fazer, que pode ser minutos, sabe? Para colocar-se numa listinha e entender o que eu não posso mais fazer agora. O que está me trazendo mais malefícios do que benefícios. E encarar essa lista de uma maneira muito madura. Só que você não vai olhar para ela só com perdas. Você também, do lado, faz uma listinha das habilidades que hoje você tem e que você não tinha no futuro, no passado. Isso é saúde mental. É você atualizar. Então, eu, Luciana, em abril de 2020, tenho essas habilidades. Eu não tenho mais essa. Sabe? Então, dentro dessas habilidades, eu vou identificar as possibilidades que eu tenho para ser uma pessoa saudável. Porque não adianta esperar que este estado de saúde mental, de bem-estar da mente, venha de fora para dentro. Não adianta esperar isso de ninguém. De pai, mãe, governador, presidente, professor, né? Pessoas que têm grande poder pessoal sobre nós. Não adianta, isso não vai vir de fora. Porque a gente pode receber a melhor notícia do mundo e não mudar a nossa vida. Porque vai depender de mim. Entende?
Então, o Sim. bem-estar da saúde mental só vem depois de um momento de pausa, de um momento de autoconhecimento e autocuidado. Autocuidado é você fazer por você aquilo que só você pode fazer por você, né? E vai desde os cuidados pessoais, como escovar o dente, passar fio dental, tá, gente? Até você procurar um terapeuta para organizar suas ideias. Isso é autocuidado. E aí ninguém pode fazer isso por você. É verdade. Isabela, eu li uma frase, eu sigo muito o Instagram do Murilo Gun, e eu vi que você também interage com ele em alguns posts, assim, ele tem postado algumas coisas muito interessantes no momento da quarentena. É. E eu li um post dele que eu queria trazer aqui para a gente poder refletir junto. Olha só o que você me diz isso. A humanidade atualmente vive no trabalho-centrismo. Muita gente adoece mentalmente, fisicamente e espiritualmente por causa do trabalho. O melhor remédio para a gripe é a imunidade. Corpo, alma e mente sadios. Mas e se a humanidade trocasse o trabalho-centrismo para imunidade-centrismo? Será que assim a gente poderia acolher as gripes e esperar o seu corpo curar? O que você me diz disso? Bom, primeiro que o Murilo é um cara muito bacana. Outro dia a gente se encontrou e aí eu vi uma tatuagem no braço dele escrita assim, Hard Work Papai. E a gente conversando sobre o burnout, ele me falou uma experiência muito próxima, né, de um burnout. Foi aí que ele deu um start e falou, opa, pera, né, não adianta eu querer também só... Hashtag dá um tempo. Não, dá um tempo total. Então não adianta eu querer ajudar todo mundo e não cuidar de mim. Mas é curioso, essa frase ela é muito curiosa porque assim, veja só, Lu, como ele fala sobre a gripe. Quando a gente tem uma gripe forte, daquelas pesadas, aqui que a gente tem que fazer? Se recolher, ficar em casa, em repouso, né? Para melhorar a nossa imunidade. Quando vem um coronavírus, o que a gente está vivendo? Uma grande gripe. Em que aí Sim. todos estão recolhidos, né? Ou boa parte, estão recolhidos para se protegerem. A imunidade, Lu, você consegue ela através de 5 coisas básicas. Outro dia eu estava conversando com o professor da Unifesp e ele estava me dizendo assim, você precisa de 2 coisas para o seu cérebro funcionar bem, oxigênio e glicose. Oxigênio, então, é respirar no ritmo certo e glicose, vai depender de você. Introduzir no seu corpinho uma glicose boa ou ruim. Depois disso, vem o sono. Se você dormir a quantidade de horas de sono necessárias para você ter as suas atividades no dia seguinte numa boa, você vai pensar melhor, raciocinar, decidir, e a sua imunidade, só por essas 3 questões, então forma um tripé, né, da imunidade, você já está protegido. Porque me conta aqui, tá? Vocês que estão aí nos acompanhando, me conta se alguém que dorme pouco não adoece mais. Um monte de história, Lu, sobre isso. Pessoa que dorme pouco, ela tem mais alergia, ela tem uma série de coisas mais. E aí, quando você dorme menos do que você precisa, você come mais do que você precisa. E você respira mal, você está sempre correndo, né? Porque a gente cai naquela cilada do, eu vou dormir menos porque eu tenho que produzir mais e não vai conseguir. Então, onde eu quero chegar na história da imunidade? Que o Murilo falou, eu concordo com ele, a imunidade é o que nos protege agora e vai nos proteger daqui para frente, e foi o que sempre nos protegeu. Só que agora, assim como saúde mental, a palavra imunidade entrou na moda. É como se todo mundo lembrasse que é responsável pela sua própria imunidade. Além disso, existem mais 2 coisas para aumentar a imunidade. Atividade física e momentos de lazer. Atividade física, não me adianta torcer o nariz, não, gente. Falando, eu não gosto de fazer atividade física. Que pode ser desde um alongamento, a você dançar sozinho, a você sentar e levantar da cadeira várias vezes. Alguma coisa para facilitar a sua circulação sanguínea. E a questão do lazer, que quando a gente está trabalhando muito, a gente acha que isso é bobagem, né? E a gente diz não para um monte de convite bacana, também é fundamental para neurogênese, que é a fabricação de novos neurônios, que vão fazer as sinapses do bem, que vão fazer a nossa saúde mental ficar legal. Então, eu concordo totalmente com o Murilo, assina embaixo. Se nós, Lu,
introduzíssemos 10% a mais de autocuidado na nossa vida, a nossa imunidade melhoraria. E isso não significa que você não vai conseguir trabalhar com afinco, né? Com a disponibilidade que você precisa em alguns momentos, mas equilibrar, né, a sua vida pessoal com a profissional é o que vai promover o seu sucesso. Porque não adianta nada você ser sucesso na sua empresa e ser um fracassado na sua vida pessoal, né? Acho que a gente já ouviu um monte de história dessas. Então, concordo com o Murilo. Eu acho que todas as lições que nós estamos tendo hoje de higiene, alimentação, né, e outras coisas boas que nós já sabemos, precisam continuar depois que tudo isso acabar. Você falou algo muito importante que eu queria bater nessa tecla, que é o lazer. Até para poder viver o lazer de uma forma, e lazer é direito social, está previsto na Constituição, equiparado à saúde, à moradia e tudo mais. Será que a gente sabe realmente viver o nosso lazer? Não. Será que a gente se entrega ao nosso lazer quando a gente está realmente em momentos de lazer? Eu estava te contando que eu adoro carnaval e gosto muito do Carnaval do Rio, do carnaval de desfile de escola de samba mesmo. E esse ano eu estava assistindo o desfile das campeãs e algo que me chamou muita atenção é que, assim, aquilo é um espetáculo maravilhoso, não sei se você já teve a oportunidade de assistir, é lindo. E, assim, algo que me tocou muito foi perceber que a maioria das pessoas, elas colocaram na frente do olho o telefone celular para poder fazer um vídeo daquele momento. E aí eu ficava pensando assim, né? Será que aquele vídeo não vai ficar legal? Quem vai se interessar em assistir o vídeo que está no stories do coleguinha? Se a imprensa coloca vídeos profissionais que vão mostrar o carnaval de uma forma muito mais bem feita. Então, assim, a gente se priva de viver o lazer porque a gente não está entregue 100% ao nosso tempo, né? Assim, eu acredito que a gente trabalha melhor quando a gente está 100% conectada com o trabalho no momento que é do trabalho, a gente descansa melhor quando a gente está 100% conectado com o descanso, a gente se relaciona melhor, né? Eu fico observando aqui em casa a gente gosta muito de comer sentado à mesa durante as refeições. E assim, antes era uma briga, minha mãe hoje assim, ela nos venceu, ninguém mais leva o celular para a mesa. E isso é muito importante, porque não é o nosso momento, a gente não queria tanto tempo em família, por que a gente vai dividir esse tempo de estar à mesa com os nossos familiares para poder compartilhar, para estar ali conectado com notícia, com qualquer coisa que seja? Então eu acho muito importante assim, você pontuar o lazer e viver o lazer de uma forma inteligente, né? Ô Lu, quando você fala não levar o telefone à mesa, isso cada um vai sentir que horas vai conseguir fazer isso. Porque se a gente leva o telefone para a mesa, as pessoas que ainda não perceberam o malefício disso vão falar, nossa, essas duas malucas estão falando isso. Eu não vou dizer que às vezes eu não trago o telefone para a mesa. Hoje, aliás, foi um dia em que eu já tinha trabalhado tanto no período da manhã, em que eu falei, né, para minha mãe e para o Thiago assim, hoje sem telefone na mesa. Eu só almocei. Eu só conversei, entende? Conversei aqui na mesa. A questão do viver a vida pela tela, só isso dá uma outra live, tá? Mas o que eu entendo que você está dizendo é aquilo que nós falamos mais cedo sobre o filtro. Cada um sabe o filtro que precisa ter e na hora que vai colocar. O filtro de eu levar o celular para a mesa não é meu, vai depender de cada um. Quando perceber que está ficando meio enjoado, está ficando meio zonzo. Como eu vivi a experiência do burnout, que é, né, o esgotamento físico e mental pelo excesso de tarefas, hoje eu já sei. Um dia, com muito trabalho intelectual, eu vou ter que ter intervalos maiores entre uma coisa e outra. Senão eu já começo a ficar enjoada, já começo a ter dor de cabeça. Então, se cada um ouvir o seu corpo, né, esta casa maravilhosa que vai com a gente para onde a gente for, então é dela que a gente tem que cuidar primeiro, né, antes da casa, né, de alvenaria, de madeira, sei lá, onde cada um mora. Se a gente cuidar dessa casa, você vai conseguir fazer o seu filtro no momento adequado e na proporção necessária. Sabe aquelas coisas quando você está vivendo ou vendo uma pessoa se prejudicar muito, você fala, nossa, mas será que ela não vai acordar? Vai acordar no momento dela. Vai despertar na hora dela. Por isso que também a gente tem que ter mais acolhimento, humildade e reconhecer que cada um tem o seu tempo.
Tem o seu tempo. Então, é a questão do filtro, de novo, da curadoria. E aí, Lu, entra uma coisa que eu tô começando agora a desenvolver, que é o conto de fadas que a gente viveu nos últimos tempos, em que somos capazes de fazer mais de uma coisa ao mesmo tempo. Então, se uma pessoa está num carnaval fotografando, ela está fazendo o quê? Fotografando ou se divertindo? Fotografando. Fotografando. Então eu respondo a sua pergunta dizendo assim, será que essas pessoas que estão vendo o carnaval pela tela estão se divertindo? Não. Assim como nos ensinaram que a gente podia fazer mais de uma coisa ao mesmo tempo e a gente não consegue. Só sobrecarrega o cérebro. E só vai piorar a sua saúde mental. Aí, você falou do Murilo, né? Outro dia, nesse dia que eu encontrei ele para uma entrevista, ele me mostrou um vídeo. Naquele dia, olha que curioso me falar isso. Uma moça que estava na rua, no carnaval de rua, e aí ela andava na rua, aí ela andava séria. E aí ela levantava assim o telefone e fazia assim uma cara tal, e aí ela ficava séria de novo, olhava como tinha ficado aquele vídeo. Não estava bom. Aí ela andava mais um pouco séria, aí quando ela virava e fazia de novo. A gente olhou esse vídeo, a gente riu, mas a gente também se entristeceu, porque em alguns momentos todos nós fazemos isso. Sim. Em momentos todos nós estamos vendo a vida pela tela. Mas aí, se eu me respeito, aproveito o momento em que eu estou sozinha e percebo o quanto isso me faz mal, eu vou fazer menos, até o momento em que eu não vou fazer mais. Enquanto eu estiver achando que a minha vida será feliz ou será mais agradável pelo número de pessoas que me acompanham ou estão me elogiando ou não, essa é uma grande ilusão. É a segunda ilusão desse conto de fadas em que nós podemos fazer várias coisas ao mesmo tempo e que a nossa vida acontece pelo digital. Não, vamos separar. O digital é uma forma da gente, neste momento, não ficar isolado socialmente, se informar, né, se atualizar. Mas esse digital não pode superar os nossos sentimentos, não pode sobrecarregar a nossa saúde. Ótimo, você falou essa questão da ilusão da diversão. Vou te puxar um outro tipo de ilusão, que é a ilusão da produtividade. Eu tenho acompanhado, eu tenho amigas que têm filhos de todas as idades. A maioria delas crianças na faixa de educação infantil, 3, 4 anos de idade. E essas mães, elas têm enlouquecido com a quantidade de demanda que as escolas estão mandando para essas crianças. E agora eu fiquei até sabendo que algumas escolas de educação infantil estão querendo implantar plataformas de ensino à distância. Eu tenho um afilhado de 3 anos, que a mãe dele me falou, Luciana, o Davi ele não consegue ficar mais do que 5 minutos no celular acompanhando uma videoaula. Né? Então, sim, eu fico pensando como fica a rotina dessas famílias. Porque os pais podem estar em home office. Tem computador para todo mundo? Para trabalhar, para poder assistir videoaula. O que seria? O que você pensa sobre essa ilusão de produtividade? Não sei se você concorda que seria uma ilusão de produtividade. Será que está todo mundo produzindo? Está todo mundo realmente trabalhando? O que você pensa sobre isso? Eu acho que assim, cada um está fazendo o melhor que pode. Sim. Acompanhando as crianças. Meu marido está fazendo home office. E ouço várias pessoas, né, em que incluíram o office dentro do home loucamente. Então, todo mundo está fazendo o melhor que pode. Nas primeiras semanas foi tudo muito confuso. Nas semanas agora mais recentes está tudo mais organizado. Tem uma frase no interior do Paraná que diz assim, sabe aqueles caminhões de melancia que a gente vê na beira da estrada? Eu não sei se todo mundo aqui já viu um caminhão desse, mas aqui no norte do Paraná tem bastante. Tem na entrada aqui de Apucarana. Tem um ditado que é assim, as melancias elas vão se ajeitando na caçamba do caminhão durante o trajeto. Então, dizer agora se isso vai ser bom ou ser ruim, Lu, seria muito precoce. O que eu entendo é que todos nós iremos nos adaptar de alguma maneira. Muitas empresas, inclusive, já estão pensando em nem voltar para o espaço físico, só continuar com o trabalho em casa. O que antes era um sonho, quando a gente falava em trabalho, o home office, né, que muitas pessoas sonhavam em fazer home office, porque iam perder menos tempo com deslocamento, que aí iam poder ter
mais tempo com a família e tudo mais. O que antes era um sonho, hoje virou um pesadelo para algumas pessoas. Para outras está funcionando. Então, a gente não vai conseguir o melhor cenário para todas as pessoas. O que nós teremos que lidar é com um cenário novo que vai nos exigir um novo modelo de vida. Para os pais que estão pirando, eu entendo perfeitamente. Tenho várias amigas falando da mesma coisa. Mas elas também estão fazendo o melhor que elas podem. Então, se culpar agora e se cobrar demais, não vai levar nada a ninguém. Ah, mas se o meu filho repetir, mas isso vai ter um problema. Gente, não vai adiantar. Sabe, essa culpa, essa cobrança por algo que está fora do nosso controle não resolve nada. Se resolver, estaria tudo resolvido. Então, não sei se eu respondo sua pergunta dizendo que ainda é muito cedo para a gente traçar qualquer cenário. A única certeza que a gente tem agora é que a gente não tem certeza de nada. E todo mundo, escolas, empregados, empresas, estão fazendo o melhor que podem. Porque parar tudo seria pior. Sim, mas nesse contexto, Isa, eu considero que é muito importante haver diálogo. E assim, eu tenho utilizado uma expressão nas minhas falas agora que é o diálogo assertivo. Né? Eu vou repetir aqui até uma colocação da doutora Helena, que é a nossa coordenadora das comissões e vice-presidente da OAB, que ela diz o seguinte: advogado faz curso de oratória, mas normalmente não faz curso de escutatória. Então, um diálogo assertivo, a gente tem que saber como falar e como ouvir, porque aí juntos nós poderemos encontrar caminhos melhores e menos traumáticos para todo mundo. Sim, sim. Só que isso vai ter que ser com o tempo, né, Lu? Não adianta querer resolver tudo de uma vez. Imagina. Não. Então, fala para mim o que você espera do novo normal. Eu espero... e, aliás, o novo normal tem a ver porque com essa atualização de identidade, sabe, que eu falo bastante, a gente acaba entendendo uma outra ficha que cai. Nós não temos um dia igual ao outro. A atmosfera não está igual todos os dias. Então, nós mudamos todos os dias. A atmosfera muda todos os dias. Isso significa que o mundo hoje não é igual ao do mundo antes da pandemia e vai ser diferente quando tudo isso acabar. Então, eu preciso entender que está fora do meu controle quando tudo isso vai acabar. E eu também já preciso entender que quando tudo isso acabar, eu serei uma pessoa diferente e o mundo também estará diferente. Me dá até um arrepio quando aquelas pessoas falam assim: não vejo quando tudo voltar ao normal. Não vai voltar ao normal. Esquece. Não vai voltar ao normal. E você, se você... Nada do que foi será. Do jeito que já foi um dia, né? Tudo sempre passará. Aí, se você achar que você vai voltar para o normal de antes, desculpa, você só vai sofrer. Porque as relações serão diferentes, e relações pessoais, profissionais e tudo mais. Até porque, né, Lu, quando os isolamentos acabarem, os isolamentos maiores, eu duvido que as pessoas vão fazerem coisas como faziam antes. Ou que vão se expor, né, em viagens longas ou em ambientes fechados com muita gente como faziam antes. Acho que vai, sabe, passinho a passinho, despacito, como dizia a música. Então, quando eu falo novo normal, é só pra gente refletir que, ok, quando tudo isso acabar, tudo será diferente. E aí, como eu vou me preparar para esse diferente? Como eu vou desenvolver a minha criatividade para interpretar tudo isso que está acontecendo? Eu preciso lembrar que é só com humildade que eu vou desenvolver a minha criatividade. Porque eu vou precisar errar para aperfeiçoar, para entender quais são os caminhos, quais são as possibilidades. E ampliar um pouco o repertório que nós tínhamos até então. Lu, os eventos que eu tinha para esse semestre foram cancelados. Eu não tenho reservas financeiras. Então, ou eu entro em pânico e começo a pensar como é que eu vou pagar minhas contas, ou eu tento, com a minha criatividade e com as informações que eu tenho, produzir conteúdo, porque assim pelo menos eu me sinto útil. E sei que na hora certa vai dar certo o que tiver que dar certo. Então, neste novo normal, eu vou ter que escolher entre o medo e o pessimismo ou entre as oportunidades e o positivismo. É uma escolha. Entende? Então, neste novo normal,
precisa caber muita humildade, muita criatividade, muita adaptabilidade, sabe? E reconhecer que aqueles caminhos que nos trouxeram até aqui não necessariamente serão os caminhos que nos levarão a partir daqui. Ah, Isabela, sempre tão gostoso conversar com você. Semana tanta luz, tenho certeza que tá todo mundo super curtindo. Deixa eu ver se eu consigo dar uma olhada nesses comentários aqui, ó. Saúde física não é nada sem saúde mental. Uma coisa não está separada da outra, gente. Não está. É verdade. Isso é uma ilusão do que aquela da gente ser multitarefa. Ilusão pura. Aqui, ó, tem gente que tá falando que acredita que nós vamos voltar muitos melhores. Sim. Só vai depender da gente, são as escolhas que a gente faz. Isso Daiana, não é... aqui, ó. Daiana é a nossa vice-presidente da Comissão de Direito do Trabalho. A gente já falei com ela, porque a gente precisa participar de um congresso, viu, Daiana? Da Comissão de Direito do Trabalho para poder falar sobre saúde mental do trabalhador. Contem comigo. Beijo para Mara. Deixa eu ver se temos perguntas aqui. Isa, eu vou deixar esse finalzinho aqui aberto para você deixar o recado que você considera importante nesse momento para gente. O que você tem para poder falar? Lu, mais uma vez, chamar a responsabilidade para o nosso autocuidado. Chamar a responsabilidade para o caminho de volta. Não esperar que as soluções caiam do céu. Não esperar que as coisas vão melhorar a partir de uma decisão do governo, do Papa. Nada vai cair do céu, sabe? A solução não está na farmácia. Para quem está com ansiedade, para quem está com medo, para quem, infelizmente, já desenvolveu crises, né, de muito medo. A solução não está na farmácia, sinto dizer. Assim como eu brinco, né, nas palestras sobre como encontrar limite no mundo sem limites, só a gente vai saber qual é o nosso limite. E, neste momento, menos competição e mais compreensão. Só que colocar isso na prática, sabe? Também menos teoria e mais experiência. A gente só vai sair desta situação melhor, vendo o lado bom do lado ruim, encontrando as vantagens e não só desvantagens, se a gente fizer uma pausa, se a gente fizer a atualização da nossa identidade, se a gente entender que não adianta querer preencher a agenda, isso não vai deixar a gente mais feliz. Não adianta querer ler todos os livros, fazer todos os cursos. Entender que produtividade é importante, disponibilidade é importante, né, que é o que todas as empresas pedem para os seus colaboradores. Mas se você não se cuidar, se você não fizer por você aquilo que só você pode fazer por você, pode ser o emprego melhor do mundo, ou aquela empresa que todo mundo admira que você esteja, não vai adiantar. Porque sem saúde a gente não faz nada, você não levanta da cama, né? Então, eu queria só aproveitar esses últimos minutos para trazer a responsabilidade para cada um. E não como um fardo, mas como uma oportunidade. Você sabe, Lu, que na semana que vem eu vou fazer uma semana inteira do futuro do trabalho. Quero convidar quem está nos assistindo de segunda a sábado, aproveitando que o dia 1º de maio é o dia do trabalho. E eu vivi uma experiência com a síndrome de burnout. Olha que curioso, pesquisei muito, né? Ouvi tantas pessoas que me ajudaram e eu quero, então, ajudar as pessoas a prevenir a síndrome de burnout, né? Não só agora, como depois. Então, convido todo mundo, do dia 27 de abril até o dia 2 de maio. Tem dias que eu tenho até 4 lives. Então, são futuristas e profissionais do mercado, CEOs, muito respeitados, para a gente falar sobre o futuro do trabalho. Muita coisa é especulação, mas os futuristas, eles não falam sobre achismos, eles falam sobre dados. Então, eu entendo que vai ser muito importante a gente trocar essa ideia e somar informações. E assim a gente pode semear e compartilhar como essa oportunidade que você me deu aqui. Olha, eu te agradeço imensamente essa oportunidade aqui de aprendizado. Acho que quem assistiu aí, tô acompanhando aqui, todo mundo
Oi, tá me ouvindo, Isa? Parece uma travadinha. Então, eu quero te agradecer muito e eu quero provocar aqui uma reflexão, né? A gente tem se preocupado tanto. Ontem eu assisti a entrevista do Karnal no Saia Justa, não sei se teve a oportunidade de ver, Não. onde ele fez uma comparação que eu achei sensacional. Uma pergunta, na verdade. Que vida é essa que a gente tanto está protegendo com máscara, com álcool gel, com isolamento social? O que a gente vai fazer com essa vida que a gente está cuidando tanto quando o novo normal chegar? Então, assim, eu espero que todos se cuidem muito, sabe? Cuidem da própria vida, cuidem de si, para que cheguem no novo normal pessoas melhores e que possamos juntos também construir uma sociedade melhor, né? Porque, assim, a sociedade, ela é a soma de tudo que nós fazemos. E essa empatia, essa aliança com pessoas assim como você, eu acredito que só tende a crescer esse movimento do bem. Quero te agradecer demais essa disponibilidade, de ter dividido seu tempo, de ter dividido seu conhecimento aqui com a gente. Vou ficar ligadíssima nessa semana aí do trabalho. Eu acho que vem muita coisa, como todas as suas lives, assim, eu tenho acompanhado live sobre gentileza, live com veterinário explicando os cuidados com os animais no momento de pandemia, sabe? Eu acho assim, que criatividade! Você tem feito um trabalho sensacional aí nesse período. Obrigada. E te agradeço muito, sabe, assim, essa parceria que eu tenho certeza que ainda vai ser muito duradoura e dizer que é sempre um grande prazer falar com você. Contem comigo, advogados que estão nos acompanhando, se cuidem. Respeitem também o tempo de vocês e os prazos de vocês. Se cuidem muito. Obrigada, Lu. Um beijo, pessoal. Eu vou encerrar aqui e vou deixar a live salva. Obrigada a todo mundo aí pelas contribuições, pela participação. Um beijo. Fiquem com Deus e se cuidem.